Fala galera da segunda série CPI americano do Brasil, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciando aí mais uma aula de matemática. Na aula passada eu falei para vocês aí sobre classificação de sistemas lineares, né? Sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado, ou sistema impossível. E ficou uma atividade que eu vou estar fazendo a correção agora. Vocês podem acompanhar aí. A número 1, o enunciado diz o seguinte: resolva os sistemas, se possível, e classifique-os em SPD, SPI ou SI. O primeiro sistema que já está aí no quadro, né, a letra A, temos um sistema de duas equações, duas variáveis, x menos y igual a 3, 4x menos 4y igual a 6, e eu vou utilizar aí o método de Cramer para essa resolução, né? E aí a gente inicia como? Pegando aqui o determinante geral, que vai ser formado pelos coeficientes de x na primeira coluna, ou seja, 1 e 4, e coeficientes de y, menos 1 e menos 4 na segunda coluna, certo? Esse será o meu determinante geral. Vou fazer aqui, multiplicando diagonal principal, 1 vezes menos 4, menos 4. Diagonal secundária, menos 1 vezes 4 é menos 4. Vai trocar o sinal, fica mais 4. Mais 4 menos 4 é igual a 0. Então, meu determinante geral já deu 0, certo? Então, se o determinante geral aqui pelo método de Cramer já deu 0, você já sabe que o sistema ele não admite solução única. Ele vai ser possível indeterminado ou ele vai ser um sistema impossível. O que a gente precisa fazer agora é calcular aqui dx e dy para a gente matar a questão aí, né, e falar o que vai ser o sistema. Então, meu dx vai ser o quê? O determinante 2 por 2 aqui na primeira coluna, que seria os coeficientes de x, eu vou utilizar a igualdade ali, ó. 3 e 6 vai ser a primeira coluna, segunda coluna, menos 1 e menos 4. Certo? Então vamos lá, calculando esse determinante aqui, diagonal principal, 3 vezes menos 4, menos 12, diagonal secundária, menos 1 vezes 6, menos 6, vai inverter o sinal, ficar mais 6, e aí a gente tem o quê? Que esse dx aqui, ele vai ser o resultado dessa operação, mais 6 menos 12, que é menos 6. Pessoal, então veja, meu determinante geral deu 0, meu dx deu menos 6. O que significa? Significa que se eu vou calcular o meu x aqui do sistema, ele é calculado dx sobre d. Se eu vou calcular o valor de x, olha como é que vai ficar. O dx, que é menos 6, dividido pelo determinante geral, que é 0. Olha só, nós temos 0 no denominador e menos 6 no numerador. Isso aqui, pessoal, é uma fração que não existe, é um resultado que não existe. Então, pessoal, se a gente chegou nessa solução, uma fração que não existe, o sistema ele já é impossível. Eu nem preciso calcular o dy aí, tá? Então, o sistema, a classificação dele é essa. Sistema impossível na letra A. Pessoal, então resolvida a letra A, você vai perguntar assim: professor, e se eu resolvo? E se na hora de eu resolver o sistema, esse no caso que é 2 por 2, eu fosse tentar fazer aí pelo método da adição ou substituição? Essa é uma pergunta que seria interessante. O sistema é 2 por 2, certo? E a gente sabe que o sistema 2 por 2 é o método da adição e substituição, pode ser mais simples para a gente resolver do que o método de Cramer, certo? Então, vai que você vê o sistema assim, ainda falando da letra A, né? Não estou na letra B ainda, vai que você fala: não, vou resolver pelo método da soma aqui. E aí, pelo método da soma, você vai olhar aqui embaixo e falar: vou multiplicar de cima aí por menos 4. Multiplicar de cima por menos 4, que vai dar para cancelar aí alguma variável, né? Se você multiplica todos os termos
aqui em cima do menos 4 vai ficar menos 4 vezes x, menos 4x, menos 4 vezes menos y, mais 4y, igual a 3 vezes menos 4, menos 12. Fica assim, multiplicando a primeira equação por menos 4. A de baixo vai repetir, certo? Menos 4y igual a 6. E aí, na hora que você vai resolver isso aí, para somar as duas equações, pessoal, olha o que vai acontecer aqui. Menos 4x mais 4x vai dar 0. E eu vou escrever aqui embaixo esse 0, tá? Vai ficar assim, ó. 0x no caso, tá? Quanto que é 0 vezes x? 0. Então aqui ficou 0, eu vou escrever assim, 0x. Aqui, mais 4y menos 4y vai ficar mais 0y, certo? Igual, e aqui menos 12 mais 6 vai ficar o menos 6. Então, quando você soma as duas equações, né, a gente vai ter esse resultado, 0x mais 0y igual a menos 6. Aí, pessoal, observe essa última equação aqui. Não existem valores de x e y que, quando substituir aqui, certo? O resultado vai ser menos 6, porque cada um dessas duas variáveis aqui multiplica o zero, certo? E aí qualquer número vezes zero vai dar zero. Então, essa equação ela é uma equação impossível, né? Ou seja, caracteriza que esse sistema ele é um sistema impossível, certo? Aí veja que se, ao você fazer a soma das duas equações, o resultado onde deu menos 6, se esse resultado aqui desse zero, aonde tem o menos 6, se fosse zero, você tem uma equação 0x mais 0y igual a zero, certo? Ou seja, x e y ia admitir aí infinitas soluções. Já que estão multiplicados por zero, você poderia colocar qualquer número para x e y, né, que multiplicado por zero daria zero. Então o sistema ia ser o quê? SPI, possível e indeterminado. Tá? Estou mostrando essa variação porque pode ser sim que você vai tentar fazer o sistema aí, né, apesar que a gente, sempre que se tratar de classificação de sistema, a indicação é que faça pelo método de Cramer, né? Mas quem tentar fazer desse jeito e falar, parece que está dando alguma coisa errada, é isso que acontece normalmente aí. Então agora sim, vamos para a letra B. Pessoal, tá aí o sistema da letra B. A gente tem que determinar a solução aí, se for possível, né? E classificar o sistema. E tem aí o sistema 3x3, né? 3 equações e 3 variáveis. Eu vou iniciar aí resolvendo pelo método de Cramer. Então já vou iniciar pelo determinante geral. Então vamos lá. Determinante geral, eu vou usar aqui os coeficientes de x, 1, 2 e 5 para a primeira coluna, 1, 2 e 5. Coeficientes de y para a segunda coluna, 1, menos 3 e menos 1. E coeficientes de z para a terceira coluna, 2, 1 e menos 1. Então, já vou colocar a linha pontilhada aqui, já vou repetir aqui as duas colunas, né? Já para a resolução aí do determinante, pelo método de Sarri. 1, menos 3 e menos 1. Então, vou fazer a setinha agora. Esse aqui vai ser o meu determinante geral. Começando pela diagonal principal aqui. 1 vezes menos 3 vezes menos 1, 3 positivo. 1 vezes 1 vezes 5, 5 positivo. 2 vezes 2 vezes menos 1, menos 4. Pronto. Para o outro lado agora, lembrando que vai inverter o sinal. 1 vezes 2 vezes menos 1 está dando menos 2, vem para cá mais 2. 1 vezes menos 1 está dando menos 1, eu coloco mais 1. E 2 vezes menos 3 vezes 5 está dando aí menos 30, vem para cá mais 30, mais 30. E aí eu vou fazer essa soma aqui. E o resultado aqui já vai ser o meu determinante geral, né? 31, 33, 36, 36 com 5 aí, 41. 41 menos 4, 37, né? 37, é isso mesmo. 37. Não. Não está certo. 37. Pronto. Então, esse aqui, pessoal, é o meu determinante geral.
Se você já achou o determinante geral, que no caso é 37, não é o zero, então você já sabe que o sistema ele é possível e determinado. A gente vai conseguir achar aqui os três valores aí para x, y e z, tá? Só do determinante geral não ter dado zero, você já sabe que a classificação do sistema é essa, possível e determinado. Próximo passo, já que a gente já sabe que o sistema ele é possível e determinado, é determinar a solução, né? Já que tem solução, vamos ao cálculo dessa solução. Então, eu vou fazer o dx, deixa eu ver se cabe aqui, eu vou fazer uma... Deixa eu puxar mais para cima aqui, esse determinante geral, d igual a 37, é o determinante geral. Então, vamos ao cálculo de dx. Primeira coluna, que seria os coeficientes de x, vai ser a igualdade, então 4, 0, 3. Segunda coluna, os coeficientes y, 1, menos 3 e menos 1. E terceira coluna, os coeficientes z, 2, 1 e menos 1. Vou repetir as duas primeiras colunas, 4, 0 e 3, 1, menos 3 e menos 1. Vou fazer a setinha agora para calcular esse dx aí, né? Então, 4 vezes menos 3 vezes 1, ficou 12 positivo. 1 vezes 1 vezes 3, 3 positivo. E 2 vezes 0 vezes menos 1 deu 0. Ok. 0 não preciso colocar, né? Então, agora voltando, 1 vezes 0 vezes menos 1, 0. 4 vezes 1 vezes menos 1 deu menos 4, vem para cá mais 4, inverte o sinal. 2 vezes menos 3 vezes 3, ficou 18 negativo, vai ficar 18 positivo, então inverte o sinal aí. Fazendo essa soma aí, né? Fazendo essa soma aqui, ficou assim, ó, 18 mais 12, 30, mais 7, 37. Então, meu dx aqui é igual a 37, certo? dx deu 37 também. Então, agora eu já vou achar dy. dy, primeira coluna vai ser coeficientes x, 1, 2 e 5. Segunda coluna vai ser igualdade, já que esse aqui é o dy, né? Então, 4, 0, 3. Terceira coluna, coeficientes de z, 2, 1 e menos 1. Vou repetir as duas colunas, fazendo por sarri, 4, 0, 3. Pronto. E aí, vou puxar a setinha aí para calcular o determinante. Diagonal principal aqui, ó, 1 vezes 0 vezes menos 1, 0. 4 vezes 1 vezes 5, 20 positivo. 2 vezes 2 vezes 3, 12 positivo. Secundária, 4 vezes 2 vezes menos 1, menos 8. Invertendo o sinal, fica mais 8. 1 vezes 1 vezes 3 deu 3 positivo, invertendo o sinal, 3 negativo. E 2 vezes 0 vezes 5 é 0. Ok, então, fazendo essa soma aí, a gente achar o dy, vai ficar assim, 20 mais 12 é 32, mais 8, 40, 40 menos 3, 37, dy também deu 37. Aí, pessoal, veja que aqui eu já fiz dx, já fiz dy, certo? Se você quiser usar o dx sobre d para calcular o valor de x e o dy sobre d para calcular o y, e substituir aqui os dois valores que você achar, você já acha o z, sem precisar fazer determinante, né? O processo que eu estou fazendo aqui, eu vou dar continuidade, então vou estar calculando aqui o dz, né? Utilizando o determinante. Então, dz agora vai ficar como? 1, 2, 5, primeira coluna. Segunda coluna, 1 menos 3 menos 1, coeficiente y. E a terceira coluna agora vai ser a igualdade, 4, 0, 3. Vou repetir aqui as duas primeiras, 1, 2 e 5, 1, menos 3 e menos 1. Então, puxando setinha agora, 1 vezes menos 3 vezes 3, menos 9. 1 vezes 0 vezes 5, 0. 4 vezes 2 vezes menos 1, menos 8.
Pronto. Pro outro lado agora, 1 vezes 2 vezes 3 ficou 6 positivo, inverte o sinal, menos 6. 1 vezes 0 vezes menos 1 é 0. 4 vezes 3 vezes 5, menos 3 no caso, né? Vai ficar aí menos 60. E aí inverte o sinal, vai ficar mais 60. Então esse DZ aqui, ele é 60 menos, aqui ficou 60, aqui 8 com 9 dá 17, com 6 menos 23. 60 menos 23, 60 menos 23 é 37. Isso, 37. Então o DZ também deu 37. Então, chegamos ao seguinte cálculo final, né? Achamos já determinante geral, dx, dy, dz, todos deram 37. Significa o quê? Que o meu x, que é dx sobre d, ele vai ser, o dx é 37, o d é 37, então, resultado final, 1. A mesma coisa vai acontecer com o y, né? Quem é o y? dy sobre d, 37 sobre 37, 1 também. E o z, né? Também, o dz deu 37, determinante geral 37, então o z também é 1. Está aqui a solução do sistema na letra B. Todas as variáveis são iguais a 1. Então vamos agora à letra C. Então vamos à letra C. Está aí o sistema 3×3 na letra C, né? 3 variáveis, 3 equações. Vou utilizar o mesmo procedimento, então, iniciando pelo determinante geral, utilizando aqui os coeficientes de x para a primeira coluna, 1, 2 e 3, de y, 1, 2 e 3, e coeficientes de z, 2, 4 e 6 para a terceira coluna. Pessoal, repara que lá no estudo das matrizes, aliás, na propriedade dos determinantes, né, tem uma propriedade que fala para a gente o seguinte, que se um determinante tem duas fileiras iguais, esse determinante vai dar zero. Então aqui, nesse determinante aí, nós temos a primeira coluna e segunda coluna são iguais, né? Então, utilizando aí propriedades de determinante, ó, eu já sei que o resultado disso aqui vai ser o quê? Vai ser zero. Se você fizer pelo método de Sarri, repetir as duas primeiras colunas lá e fazer a setinha, você vai achar zero também do mesmo jeito. Então, determinante geral aí deu zero. Então, eu já sei que meu sistema ele pode ser possível e indeterminado, ou ele pode ser um sistema impossível. Então, vamos agora ao cálculo de dx. dx vai ser, aqui na primeira coluna eu vou substituir aqui, ó, 5, a igualdade, né? 10 e 4. Segunda coluna mantém a mesma, 1, 2 e 3. E 2, 4 e 6. Vou estar calculando agora esse dx aqui. Vou repetir as duas primeiras aqui, né? 5, 10 e 4. 1, 2 e 3. E aí vou fazer a setinha. O cálculo do determinante. 5 vezes 2 vezes 6. 60 positivo. 1 vezes 4 vezes 4. 16 positivo. E 2 vezes 10 vezes 3. 60 positivo também. Fazendo a secundária. 1 vezes 10 vezes 6, 60 positivo, inverte o sinal, 60 negativo. 5 vezes 4 vezes 3, 60 positivo, inverte o sinal, 60 negativo. E 2 vezes 2 vezes 4, 16 positivo, inverte o sinal, 16 negativo. Certo? E aí, pessoal, vocês podem observar que vai acontecer isso, ó, menos 60 mais 60, zerou. Menos 60 mais 60 de novo, zerou. E 16 positivo com 16 negativo, zerou. Então, eu achei aí que o meu dx ele é zero. Pronto, professor, então a gente achou que o dx é zero e achou que o determinante geral é zero.
já pode terminar aí, falar que o sistema é possível e indeterminado, a gente tem que ter cuidado, pessoal, nessa hora, porque o dy, para o sistema ser possível e indeterminado, dy e dz também tem que dar zero, né? Porque se dy e dz der alguma coisa diferente de zero, aí já vai ser impossível. Então vamos ao cálculo de dy. dy vai ser, que aí no caso vai dar zero, né? Olha só. O dy vai ser, a primeira coluna vai ser de x, ó, 1, 2 e 3. Ok. A segunda coluna não vai ser essa aqui, vai ser igualdade. 5, 10 e 14. E a terceira coluna, 2, 4 e 6. E aí, observando esse aqui, que seria o determinante de dy, a gente pode reparar que esse determinante ele é quase igual a esse aqui, certo? Se você olhar aqui as três primeiras colunas, a diferença aqui inverteu que essas duas fileiras, inverter essas duas fileiras aqui. E aí, lá nas propriedades do determinante, o que a gente sabe? Que de um determinante para o outro, se inverter fileira, o resultado do lado final do determinante só altera o valor, né? Se você tem o determinante e o resultado dá 5, se você inverte duas fileiras, o resultado vai dar menos 5. Então aqui, como é fileira invertida, né? E os elementos aqui são os mesmos, esse aqui deu 0, aquele ali daria menos 0, mas como o 0 é neutro, né? Então aqui a gente sabe que esse dy aqui, ó, ele vai dar 0, porque ele é um determinante com os mesmos elementos do dx, diferença de fileira invertida que alteraria o sinal. Mas como é 0, não tem sinal para alterar. Então deu 0 aí, utilizando propriedades de determinantes. E o último, que vai ser o dz, né? dz, olha só, vou montar aqui o determinante dz, vai ficar 1, 2 e 3 primeira coluna, 1, 2 e 3. Segunda coluna, 1, 2 e 3, que é a coluna de y, e a terceira coluna, que seria de z, vai ser igualdade, 5, 10 e 14. E aí, pessoal, novamente a gente tem o caso, né, daquela propriedade de determinante de quê? Duas fileiras iguais. Primeira coluna e segunda coluna são iguais, né? Se temos duas fileiras iguais, sabemos já que esse determinante vai ser igual a 0, nem precisa calcular. Claro que se você calcular aí pelo método de Sarri, né, você vai achar o 0 também. Então achamos que todo mundo aí deu 0. Significa o quê? Que se a gente for achar o x, que é dx sobre d, a gente vai ter o quê? dx, que é 0, sobre d, que é 0. A mesma coisa vai acontecer com y e a mesma coisa vai acontecer com z. Isso aqui caracteriza o quê? Sistema possível e indeterminado, né? Já que esses resultados 0 sobre 0 são todos indeterminações matemáticas, né? Não temos uma solução específica para esse tipo de expressão aí, né? É uma indeterminação. Então, tá aí o resultado da letra C. O sistema ele é possível e indeterminado. E agora vamos para o último aí, a letra D. Tá aí então a letra D. Novamente um sistema 3x3. Temos 3 equações, 3 variáveis. E novamente resolvendo pelo método de Cramer. Vou iniciar calculando o determinante geral. Tá aqui D maiúsculo. Primeira coluna 1, 2 e 3 são os coeficientes de x, está aqui. Segunda coluna 1, menos 3 e menos 2. 1, menos 3, menos 2. E terceira coluna 3, 4 e 7. Esse é o meu determinante geral que eu vou estar calculando agora, né? Vou repetir aqui as duas primeiras colunas, 1, 2 e 3, 1, menos 3 e menos 2. E agora eu vou fazer setinha, né? Começando pela diagonal principal, 1 vezes menos 3 vezes 7, menos 21. 1 vezes 4 vezes 3, 12 positivo. 3 vezes 2 vezes menos 2 é menos 12, né? Menos 12.
Diagonal secundária, 1 vezes 2 vezes 7. 21 positivo, vai inverter o sinal, então fica menos 21. 1 vezes 4 vezes 2 deu menos 8, inverte o sinal, mais 8. 3 vezes 3 vezes 3 deu menos 27, invertendo o sinal fica mais 27. Então agora vamos ao cálculo do determinante geral, D igual. Aqui, pessoal, mais 12 menos 12 zerou. Aí eu vou fazer 27 menos 21 vai ficar 6, né? 6 mais 8 vai ficar 14, então ficou mais 14 menos 21, que é igual aí a menos 7. Esse é o determinante geral, né? E se esse determinante geral não é zero, né? É diferente de zero, então a gente já sabe que o sistema vai ser possível e determinado. Essa vai ser a classificação dele, possível e determinado. Então agora vamos achar aí dx, dy e dz para estar determinando aí esses valores de x, y e z. Então, vou fazer agora o meu dx. Na primeira coluna, que seriam os elementos coeficientes de x, vai ser 4, 5, 9. 4, 5, 9. Segunda coluna, 1 menos 3 menos 2. 1 menos 3 menos 2. Terceira coluna, 3, 4 e 7. Vou repetir aqui as duas primeiras. 4, 5, 9. 1 menos 3 menos 2. E agora eu vou fazer a setinha ali. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. 4 vezes 3 vezes 7 vai ficar aí menos 84, né? Menos 84. Pronto. 1 vezes 4 vezes 9, 36 positivo, 36. 3 vezes 5 vezes menos 2 ficou menos 30. Menos 30 menos 30. Por outro lado agora, 1 vezes 5 vezes 7, 35 positivo, inverte o sinal, menos 35. 4 vezes 4 vezes 2, está ficando aqui 32 negativo, inverte o sinal, 32 positivo. E 3 vezes 3 vezes 9, ficando menos 81, inverte o sinal, fica mais 81. E aí a gente vai resolver isso aí para estar achando o dx, certo? Vou fazer assim, ó. 81 positivo com 84 negativo ficou menos 3. 32 menos 35 ficou menos 3 também. E 36 menos 30, 36 menos 30 ficou 6 positivo. Então isso aqui é menos 6 mais 6, que é 0. É 0. O meu dx aí, né? Meu dx deu 0. Vou escrever aqui do lado, ó. Dx igual a 0. Pronto. Professor, e agora a gente achou o dx igual a 0. O que vai dar aí? Já pode classificar alguma coisa? Não, né? O que a gente utiliza aí que dá 0 na primeira, para a gente saber classificação de início, é o determinante geral, tá? Dx deu 0, toca o barco, segue a conta, vamos calcular dy. Então, dy vai ser, primeira coluna, 1, 2 e 3, coeficientes de x. Segunda coluna, que seria coeficientes de y, igualdade, 4, 5, 9. E terceira coluna, coeficientes de z, 3, 4 e 7. Vou repetir as duas primeiras colunas. Então vai ficar 1, 2 e 3, 4, 5 e 9. Pronto. Fazendo setinha agora. 1 vezes 5 vezes 7, 35 positivo. 4 vezes 4 vezes 3, 84 positivo. Deixa eu ver. Não. 48, né? 48 positivo. E 3 vezes 2 vezes 9, 54 positivo. Então, fazendo para o outro lado agora, invertendo os sinais. 4 vezes 2 vezes 7
é o que? 56. No caso do positivo, inverte o sinal, fica negativo. Menos 56. 1 vezes 4 vezes 9 deu 36 positivo. Invertendo o sinal, fica 36 negativo. E isso aqui está dando 45 positivo. Inverte o sinal, fica 45 negativo. E esse aí é o cálculo de dy. Deixa eu ver então quanto vai dar esse dy aí. Vou fazer parecendo com o que eu fiz aqui, ó. Que para mim é mais fácil resolver desse jeito. Nessa parte, você pode somar os negativos e somar os positivos e depois fazer a diferença de um pelo outro, né? Tem vários jeitos de fazer aí. O jeito que eu achei mais fácil foi esse aqui, ó. Menos 45 mais 48 deu 3 positivo. 3. Menos 36 mais 35 deu menos 1. E menos 56 mais 54 deu menos 2. Então ficou assim. 3 menos 1, 2, menos 2, 0. Então meu dy deu 0. Dy deu 0. E agora meu dz. Vamos ver o que vai ser esse dz aí. Essa conta está um pouco estranha, deixa eu ver aí. Vamos lá. Vamos ao cálculo de dz. Primeira coluna, 1, 2 e 3. Segunda coluna, 1, menos 3 e menos 2. E terceira coluna, que seria z, 4, 5, 9. 4, 5, 9. Vou repetir as duas primeiras, 1, 2 e 3. 1, menos 3 e menos 2. Pronto. Deixa eu ver o que vai dar aí. Então, 1 vezes menos 3 vezes 9. 1 vezes menos 3 vezes 9 está dando o que? Menos 27. Ok. 1 vezes 5 vezes 3 deu 15 positivo. 4 vezes 2 vezes menos 2 deu menos 16. Para o outro lado, vamos ter 1 vezes 2 vezes 9 ficou 18 positivo, inverte o sinal, menos 18. 1 vezes 5 vezes 2 deu menos 10, inverte o sinal, fica mais 10. E 4 vezes 3 vezes 3 ficou 36 negativo, inverte o sinal, 36 positivo. Então, a gente vai chegar agora no dz. dz vai ser o que aí? Deixa eu ver quanto é que vai dar esse aqui. Deixa eu ver aqui o que vai dar, o que vai ficar melhor aqui. Vou somar os positivos, 36 com 10, 46. 46 com 15, 61. Então, 61 positivo. E agora eu preciso somar os negativos, né? Menos 18, menos 16. Já ficou aí menos 34. Menos 34 com menos 27. Ficou o quê? Menos 34 com menos 27. Ficou 61. E aí deu 0 também. Mas aí não está fazendo muito sentido, não. Pessoal, aí o cálculo de dz está correto, deu 0. Fazendo uma análise aqui da minha conta que está no quadro, eu achei um detalhe bem aqui, ó. Nessa parte, nós temos 7 vezes 2 vezes 1, que é 14 positivo, invertendo o sinal fica menos 14. Então aqui onde estava menos 21 é menos 14, certo? E agora fazendo esse cálculo, aqui deu 0, 27 menos 21 fica 6 positivo, certo? E 8 menos 14 fica 6 negativo, ou seja, isso aqui na verdade não está dando menos 7, está dando 0. Vou corrigir aqui, ó. Zerou, certo? E agora sim fez sentido toda a questão, né? Por quê? Porque agora que a gente achou o determinante geral 0, dx, dy, dz 0, a gente sabe o quê? Que o sistema tem resultado dessa maneira, né? O x vai ficar 0 sobre 0, y também, z também. Ou seja, esse sistema ele é o quê? Ele é um sistema
possível e indeterminado, certo? Todas essas indeterminações aí, 0 sobre 0, nos leva a essa solução aí. A classificação do sistema é esse, sistema possível e indeterminado. Perdoe meu pequeno deslize ali nessa multiplicação, mas é coisa que acontece aí, né? A gente sabe, normal, e aí nessa hora você tem que voltar devagarzinho nos cálculos para dar aquela conferida, certo? E é isso aí, pessoal. Tá corrigida a atividade. Espero que todos tenham conseguido fazer, aí todos tenham compreendido os passos que a gente fez aqui. Quem tiver alguma dúvida pode me mandar aí no PV que eu estou à disposição. Um abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima aula.